na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem. 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 Venha o teu reino, Senhor. Teu reino é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Vem, Senhor. Oh. Pai nosso, declare isso, amado. Santo, 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 santo. Santo é teu reino, buscamos com tua vontade seja feita na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como é no céu. Teu reino vem na terra como
Declare que Ele é santo, amado. Vamos orar, Pai. O Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor já tem manifestado a Tua presença aí diante da Tua palavra agora, Senhor. Revela aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas e toma a vida da Tua serva. Usa os Seus lábios, usa a Sua voz, a Sua boca, usa todo o Seu ser. Em nome de Jesus, nós queremos receber do Senhor. Usa a vida da Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado, engrandecido o nome do nosso Deus, a quem devemos a honra. Na hora do louvor eu estava pensando, Senhor, ninguém mais merece honra e glória a não ser o Senhor, porque todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo que temos, tudo que existe, veio dEle. Por isso a Ele a honra, a glória e o louvor. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia em Êxodo, o capítulo 33, do versículo 17 ao versículo 23. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a ti, junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Jesus. Através de Jesus, eu posso ver a glória de Deus. E esse é o nosso tema nessa noite. Quando nós estamos dormindo num quarto escuro e alguém acende a luz, os nossos olhos reclamam, né? Temos aquele impacto, é horrível. A gente não gosta mesmo, porque nós estávamos no escuro, de repente acendeu a luz e os nossos olhos reclamam na hora desse clarão. E nós vamos falar sobre isso nessa noite. Quando nós estávamos nas trevas, irmãos, tudo era normal. Tudo que nós fazíamos era normal. Nós não tínhamos consciência, uma consciência espiritual, do que nós estávamos fazendo desagradava o coração de Deus. A gente, às vezes, eu estava pensando, nós temos que entrar na casa de Deus. E quando nós entramos aqui nesse lugar, nós temos que lembrar de uma coisa: o que eu vim fazer nesse lugar? O que eu e você viemos fazer aqui neste lugar? Nós não devemos estar com outro objetivo, a não ser: eu estou indo à igreja, eu estou neste lugar para cultuar o meu Deus, para exaltar o meu Deus, para receber uma palavra dEle, para fortalecer o meu coração. Esse é o objetivo. Então, se nós viermos à casa do Senhor e nós não estivermos buscando a presença, a glória de Deus, irmãos, o nosso alvo, o nosso objetivo está errado. Nós vamos ver aqui, assim, quando não temos
como nós chegarmos na presença de Deus se não for através de Jesus. Essas semanas atrás, acho que tem umas 2 semanas, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor falou muito claro comigo sobre isso. Nós achamos que, olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não minto, eu pago as minhas contas em dia, eu vou à igreja todo domingo, eu posso chegar diante de Deus e orar. Eu posso me apresentar diante de Deus. Mas a Bíblia mostra que nós não podemos chegar diante de Deus se não for através de Jesus. Não existe caminho. Jesus é o único caminho, única verdade. Não existe outro motivo, outra razão de nós chegarmos diante de Deus. Não temos como chegar diante de Deus se não for através de Jesus. A glória de Deus, a glória de Jesus, a luz dele aparece como um espelho. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios 3, e você vai ver um texto que essa semana Deus estava me mostrando o significado desse texto. 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, aqui diz assim: e todos nós, como o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Hoje nós vemos a Deus como por um espelho, através de Jesus. Nós olhamos para Jesus e vemos a glória de Deus. Nós olhamos para Jesus e contemplamos a presença de Deus. Nós olhamos para Jesus e fala, através de Jesus, nós vamos conversar com Deus. Por isso que a sua oração, a nossa oração termina em nome de Jesus. Não tem outro caminho. Não tem como nós chegarmos pela nossa santidade, não tem como nós chegarmos pelo nosso próprio nome, não tem como nós chegarmos a Deus pela nossa religião, a não ser por Jesus. E o texto está mostrando para nós aqui que nós vamos contemplar por um espelho a glória de Deus. E nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus, nós vamos dando lugar para Deus na nossa vida. E Jesus Cristo, através do Espírito Santo em nós, Ele vai nos transformando de glória em glória. Ele vai tirando aquilo que é errado, Ele vai tirando as trevas, Ele vai tirando o nosso pecado, Ele vai nos convencendo do nosso pecado. E nós temos que nos aperfeiçoarmos cada vez que nós chegarmos mais perto de Deus. A glória de Deus. Jesus foi a solução, Ele continua sendo a solução. Por isso ninguém jamais viu a Deus. Aqui no texto básico que nós lemos lá atrás, em Êxodo, o versículo 20, ele diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Vocês já viram, vocês já ouviram, quem leu a Bíblia já leu isso, que quando Jesus aparece para João, a hora que eu estava adorando, eu estava vendo a Marisol falando. Eu falei, ela está falando da minha pregação. E ela falando da glória de Deus, da presença de Deus, que nós, quando Deus manifesta, nós não conseguimos ficar em pé. Porque o rosto de Jesus brilha. Irmãos, nós carnalmente não podemos ver Deus face a face. E quando Deus manifesta para João lá na ilha de Patmos, para o apóstolo João, ele cai como morto. Porque a glória de Deus, a presença de Deus apareceu para aquele apóstolo. Era um homem de Deus. Era um homem que estava diariamente falando com Deus, andou com Jesus.
Esses 3 anos e meio que Jesus esteve aqui no seu ministério, o João estava ali com ele. Mas mesmo assim, depois que Jesus Cristo ressuscitou, que apareceu para João lá em Apocalipse, ele não suportou a presença de Deus através de Jesus e ele caiu por terra como morto. É a glória de Deus, é o reflexo que os nossos olhos não conseguem ver, a luz quando nós estamos no escuro. As pessoas lá do mundo, elas não têm consciência como elas magoam o coração de Deus, como elas andam nas trevas. Mas quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos conhecendo a Deus, nós temos que ter consciência disso. Nós precisamos deixar que todas as trevas da nossa vida saia. Nós precisamos deixar que a glória de Deus entre na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus diz que o homem só consegue ver a religião. Mas Jesus, através do Espírito Santo, Ele tira as nossas trevas. Nós conseguimos entender o coração de Deus, o amor do coração de Deus. Essa semana alguém chegou na minha casa, me oferecendo umas panquecas. Porque ela estava ajudando uma mulher para fazer uma cirurgia. E essa mulher que estava ali com ela, é a mulher do marido dela. A mulher está com um problema no seio e precisa fazer uma cirurgia. E a ex-esposa fez as panquecas, está vendendo as panquecas, para ajudar a pagar a cirurgia da atual esposa do marido. E após a cirurgia, ela vai cuidar daquela mulher depois do pós-operatório. Aí você fica pensando assim, ninguém entende isso, irmãos. Ninguém entende. Um dia ela chegou para mim e falou assim, Sumaia, Deus me colocou um amor tão grande por aquela mulher, que como se ela fosse minha filha. Irmãos, nós não entendemos. Se nós não tivermos o amor de Deus no nosso coração, isso nós temos aqui uma irmã também na igreja, que ela trouxe a mulher que era mulher do seu marido, que ainda é a mulher do seu marido, trouxe para a igreja. Essa pessoa aceitou Jesus, se tornou membro da igreja, através do amor daquela mulher traída, ferida, que muitas vezes chorou, que muitas vezes sofreu, que lágrimas e mais lágrimas foram derramadas. Mas aí ela encontrou Jesus. E ela trouxe a mulher para a igreja. E hoje a mulher serve a Deus. Quem mais poderia nos tirar um coração amargurado, um coração que tinha ódio, se não for Jesus Cristo? Então é como a palavra de Deus nos mostra, nós não conseguimos entender o amor do coração de Deus, se nós não deixarmos que o nosso coração seja limpo, lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós nunca vamos entender. As pessoas não entendem por que você ama tanto a Deus, por que você quer tanto mais de Deus. Muitos aqui não têm se conformado com a vida espiritual que tem levado, tem buscado a Deus, que quando faz qualquer coisa que entristece o coração de Deus, sofre, chora, porque ama a Deus. Mas irmãos, isso não vem de nós. A salvação é um dom de Deus. Foi porque um dia, através do Espírito Santo de Deus, que tocou no nosso coração, e nos tirou aquela cegueira, e nos tirou as trevas, e nos trouxe luz. E hoje nós temos condições de saber escolher o que é melhor para a nossa vida. Porque agora nós temos Jesus. Lá em Atos capítulo 22, apenas o versículo 11.
diz assim: esse foi o encontro de Saulo com Jesus. 22:11. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Isso aqui é o testemunho de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, que mais escreveu no Novo Testamento. Ele era um perseguidor da igreja, ele era um homem religioso, mas ele andava nas trevas. Ele não tinha luz na vida dele, ele tinha apenas religião. Ele não conseguia amar, ele não conseguia perdoar, ele não conseguia caminhar 2 milhas, ele não conseguia amar e ter misericórdia das pessoas, porque ele era religioso. A Bíblia diz que ele consentia na morte de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. E hoje, agora, nesse texto, nesse momento que nós lemos aqui, Paulo era um homem que amava. Paulo era um homem que corria risco de morte. Indo até Jerusalém, ele foi advertido que não fosse até Jerusalém, porque ele seria apedrejado, porque ele seria amarrado, porque ele seria preso. E ele disse assim: eu não estou pronto não só para apanhar por amor a Jesus, como para morrer por amor a Deus. E ele fez viagem, mais viagem, o apóstolo Paulo fortalecendo os irmãos na fé, porque ele teve um encontro com a luz. As trevas não conseguiram mais ficar na vida dele, ele teve um encontro com a luz. Irmãos, não adianta nós irmos para a igreja e não termos um encontro com a luz. Não adianta nós nos tornarmos membros da igreja, se nós não tivermos um encontro com a luz. Se as trevas não saírem da nossa vida, não adianta nada. Ter Deus, irmãos, é viver o sobrenatural. Não é levar a mesma vida. Não é trocar de roupa sem tomar banho. Ter Deus é verdadeiramente deixar de ser sujo, deixar de fazer coisas horrorosas que fazíamos, e não ter mais prazer naquilo que nós fazíamos. São valores que mudaram na nossa vida. Hoje, quem tem a luz de Cristo, olha para trás e diz: meu Deus, como eu era bobo, como eu era boba. Quem viu a luz de Deus, quem verdadeiramente viu a luz de Deus, o sobrenatural na vida dele aconteceu. Nós temos aqui na igreja, se nós fôssemos falar, a gente não vai falar nome de ninguém, mas você conhece, às vezes você mesmo era uma pessoa assim, uma pessoa egoísta, uma pessoa dura de coração, uma pessoa que gostava de beber até no outro dia. Para você a alegria é isso. Às vezes eu ouço os vizinhos, principalmente onde a gente morava, aqueles vizinhos com o som bem alto, e bebida, e barulho, e grito, e músicas nojentas. E eu falava para o Doanir: isso aí é alegria, eles estão alegres. Irmãos, é tão sem sentido para nós isso. Você precisar encher a cara para ser feliz. É tão sem sentido isso, você só é feliz se tiver dinheiro no bolso. É tão sem sentido isso, você ser feliz quando tudo está dando certo na sua vida. É tão sem sentido isso. Mas quando nós temos a luz de Cristo na nossa vida, é diferente. O sobrenatural acontece na nossa vida.
Lá em Hebreus 4:12, você não precisa abrir, que eu sei que a maioria da igreja conhece esse versículo, que diz que a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, ela é capaz de dividir a alma e o Espírito. A palavra de Deus, ela é capaz de dividir, de separar alma e Espírito. Quando nós temos a luz de Deus na nossa vida, quando nós encontramos verdadeiramente com Deus, quando o sobrenatural na nossa vida acontece, você sabe muito bem o que é alma e você sabe muito bem o que é espírito. Você consegue ter discernimento se aquilo é alma ou se aquilo é espírito. Irmãos, nós sermos crentes só no nível da alma, nós somos frustrados. Nós somos infelizes. Se ser crente só no nível da alma, se só ser crente e sentir a presença de Deus só no nível da alma, se você não arrepiar, você não está feliz. Se você não pular, você não está feliz. Se alguma coisa não acontecer para você sentir, você não é feliz. Isso é ser crente no nível da alma. O ser crente no nível do espírito é você estar gemendo. É você estar sofrendo às vezes. É você estar passando por momentos difíceis na sua vida. Mas você conseguir sentir o amor de Deus na sua vida. É você não querer trocar Deus mesmo que tudo está dizendo não para você. Esse é o sobrenatural. As pessoas diziam para Jó, a esposa de Jó: você é louco, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que está acontecendo com você. Você não está vendo que Deus já te abandonou? Você é louco. Ele disse: louca você, mulher. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele vai se levantar. Irmãos, nós para sermos cristãos, nós temos que andar na luz de Cristo. Na presença de Deus. Nós temos que estar no nível do Espírito. Quem viu Jesus, quem pôde entender a separação da alma e do Espírito, é uma pessoa que é guiada pelo Espírito. Ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes, em momentos tão difíceis que nós passamos, a gente ia orar, e Deus dizia assim: fique tranquila, fica tranquila, eu vou resolver o problema, fica tranquila. Quantas vezes os médicos diziam não, e Deus dizia sim, porque a última palavra é dele. Quantas vezes as coisas, às vezes, estavam acabando dentro da nossa casa, não tinha mais nada lá dentro da nossa casa. Eu deitava e dormia, irmãos, diante do meu Deus, que está aqui neste lugar. Deus sabia e sabe que eu estou dizendo a verdade. Nunca fiquei sem dormir, preocupada com o dia de amanhã. Não tinha salário, não tinha nada para se agarrar, mas eu sabia de uma coisa: eu não era órfã, eu tinha um pai. O seu filho deita e dorme, ele não preocupa com o dia de amanhã, porque ele sabe que isso é responsabilidade sua e não é dele. Nós precisamos aprender a viver em comunhão com Deus de tal modo que possamos acreditar no amor dele. O amor dele por você. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Tiago no YouTube, e ele estava dizendo
que Davi foi um homem pecador. Saul não fez a metade do que Davi fez como pecador. No entanto, Deus não rejeitou Davi. Porque Davi sabia reconhecer o seu erro, o seu pecado. Davi não justificava os seus erros. Irmãos, Deus ele não vai exigir jamais que eu e você sejamos perfeitos. Ele sabe que a nossa estrutura é pó, diz a palavra. Mas uma coisa Ele quer. Uma coisa Ele espera. Que você o ame. Que você confia nele. Que você acredita no que está escrito aqui. Irmãos, nós não podemos estar como a folha de bananeira, ouvindo as pessoas. Tem gente que atravessa o país atrás de um profeta, não sei das quantas. Mas se nós estivermos firme na palavra de Deus, ela é capaz de mostrar para nós o que é alma e o que é espírito. E uma coisa que o pastor diz, que a palavra de Deus nos mostra, é que o que está escrito aqui, você não precisa perguntar para Deus se a sua oração ela é ou não é da vontade de Deus, se está escrito aqui. Oh Deus, se o Senhor for da tua vontade, salva o meu filho. Irmão, você está em aliança com Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então é da vontade de Deus que os seus sejam salvos. Mas você precisa crer de tal maneira que essa realidade aconteça na sua vida. Então nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. A alma quer uma coisa, o espírito quer outra. Mas quem tem e dá lugar e dá mais vitamina para o espírito é um vencedor. Nós precisamos ter luz, porque o diabo não respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, o diabo não. O diabo não respeita. Não interessa se você quer ou não quer, ele quer te destruir. Mas Deus não, a palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do coração, eu entro e vou entrar e vou fazer morada. Mas você tem liberdade de escolha. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa acreditar que você tem poder de decisão. Você precisa acreditar que você tem autoridade sobre a sua vida. Que você pode escolher sim o que é melhor para a sua vida. Você não precisa entregar a rédea da sua vida para o diabo. Você não precisa deixar ele colocar você numa gaiola, te prender. Não, a escolha é sua. Ele não vai respeitar o seu livre-arbítrio, mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. O dia que, a hora que você diz, Senhor, eu quero te servir. Eu quero ter um encontro com a luz. Eu não quero mais andar nas trevas. E eu sei que é só através de Jesus Cristo que eu posso fazer isso. Nós não temos outra escolha. Você precisa acreditar. Lá em João, o capítulo 8, o versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, nós não precisamos andar cegos. Nós não precisamos andar no escuro, tateando, vendo onde nós estamos passando. Não. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que Ele é a luz do mundo. Que quem segue não anda nas trevas. Nós não andamos no engano. Nós não andamos sem direção. Se nós temos Deus na nossa vida, se nós temos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida,
Nós não precisamos andar por engano. As pessoas não nos enganam, porque o Espírito Santo de Deus mora em você. Quantas vezes o Espírito Santo falou conosco, falou com você, falou comigo. Às vezes você está conversando com alguém e o Espírito Santo começa a dizer: cuidado, não confia. Uns anos atrás, até o Donir falou esses dias sobre isso. Nós estávamos lá na central. Chegou um homem e parecia um profeta entregando profecia para todo mundo. E parecia que ele sabia a vida de todo mundo. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim: cuidado, ele é um falso profeta. Saí dali, conversei com o Donir e falei para ele: irmãos, nós não estamos sem direção. Nós não estamos sem direção. Nós temos Jesus Cristo. Eu lembro outra vez que um ex-padre apareceu na nossa igreja, muitos anos atrás. E ele tinha uma palavra muito bonita. E depois daquela reunião, daquele primeiro culto, ele fez um levantamento de oferta. Desses tipos de levantamento que você vê na televisão. E aí eu fui fazer caminhada à tarde com a Marisol falou assim: mas eu não queria falar com você, não, mas eu olhei para aquele homem, veio no meu coração assim: mercenário. Esse homem é um mercenário. E eu falei para a Marisol, eu não queria falar, porque a gente tem medo de estar julgando as pessoas. Mas não é isso, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Porque nós não estamos nas trevas. De repente você vai fazer um negócio e a sua paz desaparece do seu coração. Uma inquietude vem no seu coração. Você precisa orar mais. Naquele momento é a hora de você parar tudo e orar mais. Esperar a resposta de Deus. Porque Deus pode estar te dando um alerta. Porque você não está nas trevas. Porque a luz de Jesus Cristo está sobre você. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Levar uma vida de santidade. Se nós quisermos levar uma vida de santidade, irmãos, só existe um caminho: Jesus Cristo. Só Ele é a luz. Não há outra luz. Não há outro caminho. Nós vemos tantas pessoas. Essa semana passada, eu estava conversando com alguém, num comércio. E aí eu comecei a falar algumas coisas. Ela falou assim: nossa, a igreja de vocês está tão grande, né? E eu falei: tá, e tal. Começamos a conversar. E eu disse para ela, falei: sabe de uma coisa? O Espírito Santo me incomodou para falar aquilo. Falei: sabe de uma coisa? Nós precisamos deixar de ser religiosos. Nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos respirar Deus. Nós precisamos deixar que os nossos poros tenha Deus, que saia pelos nossos poros a glória de Deus, a presença de Deus. Nós temos que pegar e colocar Jesus, senta aqui Jesus do nosso lado no sofá, conversar com Ele, olhar no rosto dEle, saber que Ele é Deus presente, Ele é uma pessoa, Ele não é uma religião. E eu fui falando, disparei ali, falando para aquela mulher. E a Mariana e as meninas estavam dentro do carro me esperando. E aí eu apressei para sair e falei: não, mas está tão bom a nossa conversa. Irmãos, as pessoas precisam conhecer Jesus de verdade. Elas precisam saber que nós, que temos Cristo, que temos Jesus, que andamos na luz, não vamos trocar a luz pelas trevas. Não vamos trocar o que não é nada por aquilo que é tão precioso. Nós precisamos reconhecer o valor de Deus. Aqui nesse texto que nós lemos, quando Moisés teve uma comunhão tão íntima com Deus, ele diz: Deus, eu quero mais a tua glória. Deus, eu quero mais, eu quero sentir a tua glória, eu quero ver a tua glória. Deus disse: Moisés,
Você não pode ainda ver a minha glória. Carnalmente nós ainda não podemos ver a glória de Deus. Mas pelo Espírito nós podemos ver a glória de Deus. Por Jesus Cristo nós podemos ver a glória de Deus. Moisés entendeu. Moisés amava tanto a Deus que para ele não interessava outra coisa, nem terra prometida, nem a riqueza. Ele tinha mantido uma comunhão com Deus, e aquilo para ele era o suficiente para deixar ele ser a pessoa mais feliz da terra. Ele não precisava entrar naquela terra, ele não precisava ter posse aqui na terra, ele não precisava ter riqueza aqui na terra. Irmãos, hoje ou amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, muitos de nós já não estaremos mais aqui. Aonde nós estaremos? O que nós temos guardado no nosso coração? O que nós temos valorizado hoje? Você não sabe do dia de amanhã. Então, assim como Moisés escolheu a glória de Deus, que eu e você possamos escolher a glória de Deus, viver no sobrenatural, viver debaixo da sabedoria, da unção do Espírito Santo de Deus, não viver debaixo do sentimento da alma, mas debaixo da glória, da presença de Deus.